A Brasil Game Show, ou BGS para os íntimos, vai acabar? Eu não estou aqui para republicar as notícias que você já viu em outros produtores de conteúdo ou em outros canais, porque vocês já sabem muito bem o que aconteceu. A edição 2025 da BGS foi caótica, foi para um lugar menor, o espaço AMB saiu do Expo Center Norte. Então, vocês já sabem o que aconteceu. Principalmente com a treta envolvendo o Hideo Kojima. Ou melhor, que envolveram o Hideo Kojima nessa treta, e aí é óbvio que a gente tem um problema de organização do evento. Eu acompanhei tudo de longe, mas nesse vídeo eu quero traçar um paralelo com o que acontece com outras feiras de games lá fora, nos Estados Unidos, e o que acontece com grandes feiras e grandes eventos de tecnologia na Europa e nos Estados Unidos, e como isso pode ser realmente um presságio para, se não o desaparecimento da BGS, mas de um enxugamento cada vez maior. Spoiler, lembra muito como aconteceu com a E3 lá nos Estados Unidos, aquela que era dita a maior feira de videogames do mundo, acabou desaparecendo também pelos mesmos sintomas, e a gente tem que começar a traçar esse paralelo para tentar estimar o que pode acontecer com a BGS no futuro. Eu sou Eduardo Moreira e esses são os meus 5 centavos sobre o caos que aconteceu na Brasil Game Show 2025. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, faça toda o mise-en-scène, faça todo o barulho para que a palavra continue alcançando novos públicos. E você pode também contribuir para que esse conteúdo permaneça independente, porque eu posso até perder as minhas futuras credenciais da Brasil Game Show com esse tipo de vídeo, e você pode utilizar o QR Code para dar aquela contribuição espontânea para que esse conteúdo se mantenha independente e sem a necessidade de eu vender minha alma para os fabricantes de videogames. Isso não vai acontecer. Nem Sony, nem Microsoft vão patrocinar o meu canal de vídeos. Aliás, um primeiro sintoma que eu quero aqui mostrar para vocês de que algo pode estar errado com a BGS é não ter a presença de PlayStation e de Xbox com stands na BGS 2025. Algo que, na minha opinião, era mais ou menos esperado, porque a Sony, ela tenta ficar no mercado brasileiro, mas não se esforça tanto. E agora, com a saída do Xbox do Brasil, ela nem precisa se esforçar em tentar agradar os games brasileiros. Ela pode inclusive aumentar o preço do PlayStation, porque aparentemente ninguém vai se importar, porque depois de tudo o que a Microsoft fez com o Xbox aqui no Brasil, retirando inclusive o Xbox Series X, dobrando o preço do Xbox Game Pass Ultimate, tudo aquilo que vocês já sabem o que aconteceu, então Microsoft meio que está dando de ombros para o mercado brasileiro, da mesma forma como a Sony também está. Surpreende a Nintendo ter presença na BGS 2025. Então, além da redução de espaço físico, que muita gente reclamou que não podia transitar dentro do evento, além da mudança de local, o que também acaba influenciando nessa problemática toda que se apresentou, a gente observa que 2 dos 3 grandes players do mercado de videogames não se interessou pela BGS nesse momento. Como também tendem a não se interessar pela Gamescom, pela Retro Game, então, Retro Game Brasil, nem se fala, mas isso aconteceu lá fora com a E3. Quando a Sony decidiu sair da E3, fez-se um barulho enorme, porque ali estava o primeiro grande sinal de que a E3, o grande evento de videogames do meio do ano nos Estados Unidos, estava começando a ficar desprestigiado. A Nintendo fez o mesmo movimento, foi aí que a Nintendo criou o conceito de apresentação online, que todas as outras seguiam, e a Microsoft fez a mesma coisa, e aí o evento ficou esvaziado, indo para o desaparecimento. O que foi que a Summer Game Fest fez para poder contra-atacar a E3 e aproveitar esse vácuo operacional que estava acontecendo com a ausência da maior grande ou da grande feira de videogames do mundo? Ela começou a investir nos publishers, na presença das empresas desenvolvedoras, nos publishers, nos desenvolvedores independentes, e
se tornou uma feira de lançamentos de videogames a partir da perspectiva dos desenvolvedores e das grandes distribuidoras. E por enquanto a Summer Game Fest está vencendo. A Gamescom mais ou menos vai pelo mesmo caminho e talvez a BGS deveria olhar de fato para este aspecto da problemática. Ainda existe interesse dos desenvolvedores em fazer com que os jogos se tornem tangíveis para os gamers, e eu entendo a popularidade desses eventos aqui no Brasil e na América Latina, porque para muita gente a grande chance de testar esses jogos antes de realizar o investimento neles, porque videogame se tornou um negócio muito caro nos últimos 2 anos, principalmente nos últimos 12 meses, com tudo aquilo que os fabricantes fizeram, e aí eu tenho que incluir a Nintendo na equação, porque, caramba, R$ 500 por um jogo da Nintendo Switch 2, hein, dona Nintendo? E pensar que a Nintendo não foi aquela que não fez o pior, ela fez o menos pior. Outros fabricantes conseguiram fazer pior. Agora, o que assusta é ver uma BGS desorganizada, porque eu participei desse evento em outras oportunidades. Credenciamento eficiente, sempre tinha um lance de você ter respostas rápidas para as dúvidas que você tinha, se você era produtor de conteúdo. Eu tive, numa das edições, uma certa dificuldade para incluir uma segunda pessoa como fotógrafo ou videomaker para poder gravar o conteúdo dentro da feira, mas isso foi resolvido rapidamente. O espaço para você transicionar na BGS era um espaço amplo, a área de imprensa era boa, o catering era razoável, se bem que qualquer coisa que você compra em comida dentro de uma feira como essas acaba sendo mais caro. Mas assusta essa redução do evento e essa degradação da experiência do usuário. As pessoas pagam caro para participar da Brasil Game Show. Não é um evento barato. Viajam de diferentes estados, pagam Airbnb ou hotel caro em São Paulo, têm custos com transporte e alimentação para ter não apenas um serviço que é ruim em vários aspectos, mas também a desagradável surpresa de que o encontro com o Hideo Kojima meio que foi um jogo de cartas marcadas. Supostamente jogo de cartas marcadas, porque no mínimo é infeliz a decisão de estabelecer um sistema de entrega das pulseiras para acesso à área onde estava o Kojima, sem uma comunicação pública, sabendo que ele era a maior atração do evento e que muita gente queria ter o contato com o cara que é uma das mentes criativas mais relevantes da história dos videogames. Quem está por trás dessa decisão deveria ser demitido, porque não é possível que não tenha raciocinado de que iria dar muito ruim esse tipo de visão e esse tipo de atitude em relação ao Kojima e principalmente em relação aos fãs de videogames que estavam na BGS. Se a BGS vai acabar, é difícil responder, mas a gente tem vários sinais de que com outras feiras, com outros eventos, aconteceu a mesma coisa e o futuro foi o desaparecimento desses eventos. O maior exemplo é justamente a E3. E a gente tem outros exemplos. A Macworld Expo aconteceu basicamente a mesma coisa. A Mobile World Congress, que é o maior evento de telefonia móvel do mundo, ou pelo menos do primeiro trimestre, que acontece lá em Barcelona, passou por esses riscos nos últimos anos. Então, não dá para a gente não pensar que essa sequência de acontecimentos, para não dizer essa sequência de cagadas que aconteceram na BGS, não aponta para um eventual fim do evento. Pode ser meio precoce falar sobre isso neste momento, e eu espero de verdade que os responsáveis pela organização da Brasil Game Show, que eles possam rever conceitos, possam entender onde foi que eles erraram e possam corrigir os erros no ano que vem. Mas o tempo, sempre ele não só mostra quem tem razão, mas o retrospecto do tempo mostra que, com problemas semelhantes, outros eventos também fecharam as portas. Fenasoft, como eu amava a Fenasoft na década de 90, mas também apresentou os mesmos problemas. A ausência de grandes fabricantes, a redução de tamanho em escala e uma sequência de decisões que não eram aquelas que entregavam a melhor experiência para o consumidor.
Os organizadores da Brasil Game Show precisam entender que o principal ativo para manter esse evento no ar é o público que vai visitar presencialmente. É esse público que vai passar o feedback para as demais pessoas para que elas se interessem em comparecer no evento do ano seguinte. E na era da internet, com produtores de conteúdo gravando vídeos de forma presencial, sendo muito influentes na opinião dos outros, a pior propaganda que a BGS poderia ter é essa leva de influenciadores digitais, de youtubers, falando mal do evento, que poderia ser muito melhor, e pegando justamente no ponto mais nevrálgico, que é nessa participação do Hideo Kojima, que deu muita confusão e que criou alguns pontos ali, alguns asteriscos, levantando dúvidas justamente sobre a idoneidade e a lisura do processo de escolha das pessoas que iam participar desse evento. É complicado falar sobre a BGS nesses termos, porque eu gosto do evento, eu gostaria de ter participado esse ano, não fui por questões de logística, questões financeiras, estou olhando para a Gamescom com mais carinho para 2026, mas é o tal negócio. Quando a gente tem uma sequência de burradas, como a que aconteceu na BGS, você começa a levantar dúvidas se esse evento vai continuar estruturado da forma como ele está. Por enquanto, é precoce dizer que é o fim da BGS, mas os sinais estão aí. Tem gente que tem gatilho com esses sinais, porque sente falta até hoje da E3. Fica a dica para os organizadores.